Olá! No nosso dia a dia, nas nossas atividades e correrias, será que nós nos lembramos que o nosso lar é um local sagrado e que deveria nos proporcionar bem-estar e proteção? E que as pessoas que dividem o mesmo teto que nós não estão lá por acaso? E, assim como nós, merecem amor e atenção. Nós moramos em uma casa ou em um lar? E o que nós fazemos para construir um lar de verdade? Eu espero que essa palestra, que tem um tema tão importante na atualidade, possa tocar o seu coração e que possa ajudar na construção de um mundo melhor. Um grande abraço. Boa tarde. Que Jesus nos envolva na sua luz, na sua paz, no seu amor e que todos nós possamos sair daqui mais leves, mais esperançosos e com mais amor no nosso coração. Khalil Gibran foi um grande poeta, escritor e pintor. E ele foi também um grande filósofo, apesar de que ele mesmo não aceitou esse título. Ele nasceu em 1883 no Líbano e com 12 anos, ele, sem falar inglês, ele se mudou para os Estados Unidos com a sua mãe e os seus irmãos. E lá ele morou até ele desencarnar em 1931 com apenas 48 anos de idade. E Gibran, ele escreveu um livro chamado O Profeta. E esse livro continha coletâneas de assuntos do cotidiano da nossa vida, tudo escrito em poesia. E ele falou de coisas em comum a todos nós, como o amor, a família, a morte e outros temas. E Gibran escreveu vários livros e ele tem várias frases conhecidas. E uma delas diz assim: a terra é minha pátria, a humanidade é minha família. E essa frase profunda, ela vai totalmente em direção aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E um exemplo disso nós temos na passagem de Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50. E nessa passagem, conta-se que Jesus estava falando para a multidão e alguém anuncia a Jesus: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aí, querem falar contigo. E Jesus, como ele não perdia uma oportunidade de ensinar, surpreendentemente, ele fala assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo as suas mãos em direção aos seus discípulos, ele diz: aqui estão minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E essa frase de Jesus já foi motivo de muita discussão, porque as pessoas não conseguiam entender o seu real significado. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus, nesse momento, ele ensinou para nós a fraternidade universal. Ele se referiu aos laços espirituais que ligam os seres humanos. Porque hoje nós somos mães, nós somos pais, nós somos filhos, nós somos irmãos, avós, mas amanhã
nós não seremos mais. Quando nós desencarnarmos, todos esses laços, eles são desfeitos e ficam os laços de afetividade, de amor que ligam os seres humanos. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, a nossa união se faz pela afetividade, se faz pelas afinidades. É assim que nós nos aproximamos uns dos outros. A humanidade, então, na realidade, ela é uma grande família espiritual, porque todos nós somos filhos de Deus e, portanto, somos todos irmãos. Só que hoje, na nossa atual condição evolutiva, nós ainda temos muita dificuldade de amar toda a humanidade, todos os seres. Então, Deus sabiamente criou a família, porque a família é um pequeno núcleo de seres que convivem sob o mesmo teto com essa finalidade de aprenderem a amar. Então esse é o grande objetivo divino, que todos nós, toda a humanidade, aprenda a amar. E será que nós estamos empenhados em cumprir esse objetivo divino de amar toda a humanidade, mas começando pela nossa família, por aqueles que vivem sob o mesmo teto que nós? Isso é tão importante que Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos deixou um alerta na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Paulo nos disse assim: se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Mas por que será que nós temos tanta dificuldade em amar, mesmo aqueles que convivem conosco? No Livro dos Espíritos, na questão 913, os amigos espirituais, eles nos dizem que a causa de todo o mal da humanidade é o egoísmo. Porque o egoísmo, ele é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. E foi para trabalhar o egoísmo que Deus criou a família. Porque quando nós estamos convivendo com as pessoas sob o mesmo teto, existem os laços de afetividade, né, de família, e existe a proximidade física. E esses dois fatores, eles ajudam muito para que a gente vá aos pouquinhos trabalhando o egoísmo dentro de nós. E essa convivência, ela faz com que a gente comece a pensar no outro, a gente aceite o diferente, a gente comece a trabalhar em nós a tolerância, a resignação e a exercitar o perdão. Então, a gente vai reencarnando várias vezes, inúmeras vezes, para aos pouquinhos nós irmos trabalhando o egoísmo dentro de nós e irmos desenvolvendo o amor fraternal universal. Aquele amor que Jesus se referiu quando ele estendeu os braços para os seus discípulos e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs. E também aquele amor que o Gibran externou com aquela frase: a terra é minha pátria e a humanidade é minha família. E a gente vai reencarnando, e quando nós reencarnamos, nós podemos nascer numa família espiritual ou podemos nascer numa família corporal.
E qual que é a diferença? A família espiritual é aquela que nós temos laços afetivos, que nós temos afinidades e que quando nós desencarnamos, quando todos desencarnam, se reencontram lá no mundo espiritual, na nossa pátria espiritual, que é a nossa verdadeira vida. E a família corporal, como o nome diz, é a família que tem somente ligação corpórea. Não existem laços afetivos, nem afinidades que ligam essas pessoas. Mas não existe casualidade nessas aproximações corpóreas, nessas famílias corpóreas. Tudo é muito bem planejado, não existe casualidade. E muitas vezes, não raras vezes, são atraídos inimigos do nosso passado para as nossas famílias, para que a gente consiga trabalhar o amor com essas pessoas, trabalhar essa antipatia, essa inimizade que existe com essas pessoas. Então, o grande desafio, de uma família corporal é transformar essa família numa família espiritual, criar laços afetivos, criar afinidades. Mas, muitas vezes também, não raras vezes, nós insistimos na antipatia, a gente insiste na animosidade e muitas vezes nós falhamos, a gente não consegue voltar para o mundo espiritual vitoriosos, infelizmente. E aí o que vai acontecer? Voltaremos um dia ao palco da vida para encenar novamente essa peça, até conseguirmos desenvolver esse amor fraternal. Então, para que a gente consiga construir uma família de fato, não basta nós vivermos sob o mesmo teto, viver por viver. A gente tem que se empenhar para construir um lar de verdade. E o que seria um lar de verdade? Eu trouxe um texto e aí, conforme eu for falando, eu gostaria que vocês fossem refletindo se o lar de vocês é um lar ou se é uma casa. Então, esse texto ele foi escrito por Abigail Guimarães e ela se baseou numa reflexão de Alba Magalhães Davi. Então, ela diz assim: casa é uma construção de cimento e tijolos. Lar é uma construção de valores e princípios. Casa é o nosso abrigo das chuvas, do calor, do frio. Lar é o abrigo do medo, da dor e da solidão. Casa é o lugar onde as pessoas entram para dormir, usar o banheiro, comer, onde temos pressa para sair e retardamos a hora de voltar. O lar é o lugar onde os membros da família anseiam por estar nele, onde refazem as suas energias, alimentam-se de afeto e encontram o conforto do acolhimento. É onde temos pressa de chegar e retardamos a hora de sair. Numa casa, criamos e alimentamos problemas. O lar é o centro de resolução de problemas. Numa casa, moram pessoas que mal se cumprimentam e se suportam. Num lar vivem companheiros que, mesmo na divergência, se apoiam e nas lutas se solidarizam. Numa casa, desdenha-se dos nossos valores. No lar, sonhamos juntos. Numa casa, há azedume e distrato. Num lar, sempre há lugar para alegria.
Numa casa nascem muitas lágrimas, num lar plantam-se sorrisos. A casa é um nó que oprime e sufoca. O lar é um ninho que aconchega. Se você ainda mora em uma casa, nós te convidamos a transformá-la com urgência em um lar. E que Jesus seja sempre o seu convidado especial. Então, com esse texto, eu acho que todos nós pudemos perceber que para construirmos um lar é necessária assim, muita dedicação, muito esforço diário e constante. É aquela sementinha que a gente tem que estar sempre adubando, sempre colocando água, né, para que ela se fortaleça, cresça forte, né? Então, é muito importante que a gente reflita: será que eu vivo numa casa ou num lar? Porque a nossa primeira resposta, assim, pensando rapidamente, a gente pode até responder: não, eu vivo num lar. Mas será que nós vivemos mesmo, meus irmãos? A nossa casa é realmente um lar? Porque um lar, ele demanda afeto, atenção, colaboração, companheirismo, confiança, entendimento, perdão, renúncia, né? Uma família deveria ser sinônimo de cuidado, de carinho, animar, consolar, colocar a pessoa para cima, não é? Ser o porto seguro, o amparo, a proteção naqueles momentos difíceis da vida, né? Naqueles momentos em que nós estamos fragilizados por uma doença, por um desemprego, pela perda de um ser amado, né? Por uma separação. Enfim, naqueles momentos que nós realmente necessitamos que alguém estenda a mão para a gente e nos coloque para cima. Isso é uma família, não é? Então, no lar a gente precisa encontrar compreensão dos nossos erros, dos nossos enganos. Não aquela compreensão que é conivente com o erro, mas a compreensão que educa, né, com amor, se necessário com rigor. Saber que a gente pode contar uns com os outros, que existe alguém do nosso lado pronto para estender as mãos quando precisarmos. Isso é um lar, isso é uma família, e como isso é importante em nossas vidas. Então, assim, comer juntos, sabe, fazer as refeições juntos, se possível diariamente, mas devido às atividades de cada um, muitas vezes isso não é possível, mas que seja pelo menos uma vez na semana, passear no parque juntos e tomar um sorvete, dar risada, criar memórias afetivas. Como isso é importante, meus irmãos. Elogiar. A gente tem o hábito de elogiar, de falar por favor em casa, de falar obrigado, de perdoar, sabe, as pequenas coisinhas do dia a dia. Será que a gente perdoa ou a gente fica de bi, né? Perdoar as grandes coisas também, né? Porque a gente deve perdoar 70 vezes 7, né? Vezes. Então, querendo dizer que é sempre, né? Sempre perdoar. Abrir mão do nosso tempo para levar os nossos familiares no médico, na escola, fazer coisas que de repente a gente não está a fim de fazer, mas que se a gente mora, né, se a gente tem uma família, mora junto com outras pessoas, a gente precisa fazer coisas que de repente a gente não está a fim,
Mas é importante, né, a gente abrir mão. Mas fazer todas essas coisas, meus irmãos, com alegria no coração. Sabe, aproveitando cada minuto com alegria, sendo feliz a cada minuto, porque senão quando chegar lá no fim da nossa vida, a gente pode perceber que de repente a gente viveu uma vida inteira infeliz, contrariado, revoltado até. Então, que a gente saiba aproveitar o dia de hoje, as pessoas que estão ao nosso lado, que Deus colocou ao nosso lado no dia de hoje, porque para tudo existe um propósito, né? O tempo voa, ele não para. Então, Sheila, o espírito de Sheila, ela deixou uma frase importante para a gente no livro Luz no Lar, uma psicografia de Chico Xavier. Ela ainda, assim, alertou para a gente, né, que o lar, ele é o coração do organismo social, que em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, nos preparamos para a vida com todos. Seremos lá fora o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade do nosso lar. Como nós vamos fazer algo pelo mundo, amar alguém lá fora, se a gente não consegue ser útil para poucas pessoas dentro do nosso lar? Se a gente não consegue ajudar seres que dividem conosco a mesma casa, o nosso lar? Então, a gente precisa urgentemente trabalhar o nosso egoísmo, sermos mais fraternos, cuidarmos uns dos outros, iniciando pela nossa família e aos pouquinhos ir expandindo esse amor para a família, aquela que não mora conosco, mas é nossa família também, depois para os nossos vizinhos e para a nossa sociedade, né? Nós nos horrorizamos com as guerras que estão acontecendo no mundo, mas, meus irmãos, o que nós fazemos para semear a paz, o amor dentro do nosso lar? Martin Luther King, ele tem uma frase, né, que nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas nós ainda não aprendemos a conviver como irmãos. E tem uma historinha de uma mãe que a vida dela foi arrasada pelo divórcio. E aí ficou ela e o filho de 5 anos apenas. E ela ficou assim com muitas contas para pagar. E ela tinha um emprego que era somente meio período. E ela quase não tinha benefícios, o salário pequeno. E ela acabou perdendo a casa onde ela morava. E assim, com muito sacrifício, essa mãe conseguiu alugar um trailer que ficava estacionado num acampamento, né? E aí ela foi morar com o seu filho nesse trailer. E certa noite ela brincou com o seu filho, ela era muito dedicada, muito amorosa, ela brincou com ele com jogos de tabuleiro, contou algumas histórias para ele. E aí ela falou para ele ir brincar lá fora enquanto ela terminava de fazer algumas coisas. E o menino foi lá para fora, ficou brincando, e aí ela mergulhou nas contas, né, fazendo contas para ver como que ela ia conseguir pagar todas as dívidas dela, né? E de repente ela escuta vozes lá fora e alguém conversando com o seu filho. E aí ela foi até a janela, deu uma espiadinha, e era o gerente do acampamento que estava falando com o menino. E ela escutou o gerente do acampamento falando assim para ele: garoto, você não gostaria de ter um lar de verdade? O coração daquela mãe ficou assim oprimido, né? Ficou apertadinho. E ela até chegou mais perto da janela para ouvir a resposta do seu filho. E aí o seu filho disse assim: mas moço, nós já temos um lar,
A gente só não tem, por enquanto, uma casa para colocar o nosso lar. Então, meus irmãos, a causa de todo o mal da humanidade é o egoísmo. Porque o egoísta, ele não consegue amar verdadeiramente. E para nós construirmos um lar de verdade, nós precisamos de muito amor no nosso coração. Porque não raras vezes precisamos fazer sacrifícios, precisamos abrir mão dos nossos desejos em prol do bem comum. Então, se nós nascemos numa família espiritual que tem laços, afetivos, afinidades, que nós tenhamos sabedoria para manter esses laços de afetividade e essas afinidades. Se nós nascemos numa família corporal, que a gente tenha sabedoria redobrada ou triplicada para transformar essa família que não tem laços afetivos numa família espiritual. Lembremos do alerta de Paulo: se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, o nosso lar, ele é o coração da sociedade, a base da sociedade. Quando Jesus estendeu as suas mãos para os seus discípulos, dizendo: aqui está minha mãe, aqui estão meus irmãos e minhas irmãs, foi um convite que ele fez para que a gente expanda o nosso amor, começando pelo nosso lar, para toda a sociedade, para todo o mundo. E somente quando a gente conseguir expandir esse amor, a gente vai poder falar de coração a frase de Gibran, que a terra é minha pátria e a humanidade é minha família. A gente sabe que não existem famílias perfeitas, porque não existe ninguém perfeito nesse mundo, Mas é muito gratificante saber que nós podemos tocar o coração do outro com o nosso amor, semear na certeza de que um dia irá frutificar, mesmo que a gente não veja os frutos nesta vida, é muito gratificante. Então, agradeçamos a Deus essa grande oportunidade que Ele nos deu do esquecimento do passado, de outras vidas, do novo corpo, do novo lar, o reencontro de amigos e de inimigos do passado, e aproveitemos para dar as mãos, para nos amar e para aprender que nós somos todos irmãos. Muita paz a todos e minha gratidão por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada.